Olá, amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos. Hoje é domingo, dia 12 de julho, e nós vamos fazer a reflexão do evangelho desse domingo, que está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Aqui Jesus se utiliza de parábolas, Nós vamos ver aqui a passagem da parábola do semeador, bastante conhecida. Jesus se utiliza de parábolas para ensinar os seus seguidores, aquelas pessoas que vinham até ele. Parábola significa comparação. Jesus aqui começa a fazer comparação para explicar os mistérios do reino de Deus para aquele povo simples, usando de comparação com algo que era comum, que era corriqueiro na vida daquele povo, um povo muito simples, a grande maioria analfabetos. Jesus começa a se usar de comparação para que ficasse mais fácil deles entenderem o mistério do reino de Deus. E aqui no caso Jesus vai se utilizar da agricultura, um ofício bastante conhecido pela grande maioria daquelas pessoas. Jesus se utiliza da agricultura para contar uma história, uma historinha ali, fazer o povo entender esse ensinamento do reino de Deus. Vai dizer aqui então nessa passagem que um semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram aquelas sementes. Algumas sementes caíram em solo pedregoso. Como não havia muita terra, ela logo brotou, mas depois veio o sol e queimou aquelas plantas. Outras sementes caíram meio aos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram aquelas plantas. Enfim, outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Meus irmãos, nós devemos entender aqui o que Jesus está ensinando, para que a gente possa entender. Jesus é o semeador, ele que semeia a boa semente. Essa boa semente é a palavra de Deus. E essa terra, que diz aqui nessa passagem, nessa história que Jesus conta, é o nosso coração. Então, Jesus, o semeador, a semente, a palavra de Deus, e essa terra é o nosso coração. Então, a primeira ali vai dizer que algumas caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. É aquele que recebe a palavra com indiferença, muitas vezes com distração, sem interesse de compreender. Então vai dizer aqui na palavra que o maligno, o próprio demônio, o maligno vem e come aquela semente, não deixa frutificar em nosso coração. Depois vai dizer que algumas caíram em solo pedregoso. Como havia pouca terra, ela logo brotou. É aquele que recebe a palavra até com alegria, aquele que do momento ali é tomado naquele momento, vive aquele momento de graça, de alegria. Mas quando começa uma aprovação, uma perseguição, por conta do segmento da palavra de Deus, que muitas perseguições e provações vêm, a pessoa já desiste logo. O terceiro terreno ali é a semente que caiu no meio dos espinhos. Vai dizer que os espinhos cresceram e sufocaram. É aquele que também recebe essa palavra com alegria, acolhe essa palavra, mas as preocupações do mundo, a busca de riquezas, as coisas mundanas, é aquele que não está disposto a renunciar as coisas do mundo, aquelas coisas que nos afastam de Deus para fazer o seguimento. Então ele recebe com alegria, ele gosta daquilo, ele quer seguir, mas ao mesmo tempo ele quer continuar vivendo aquelas coisas que o mundo oferece, aqueles prazeres, aquelas coisas que nos afastam de Deus. Então não tem como você servir a dois senhores, ou é do mundo ou é de Deus. A gente tem que fazer renúncia. Então esse é aquele que recebe, mas os espinhos, essas preocupações do mundo, os desejos do mundo vêm e sufocam aquela palavra para que ela não frutifique. E aí, por fim, vai dizer que uma cai em terra boa e produz 100 por semente, 60 por semente, 30 frutos por semente. Essa é aquele que acolhe a palavra de Deus no coração com alegria, aquele que medita essa palavra, aquele que procura viver essa palavra, coloca ela na tua vida diária. E esse vai produzir frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Deus vai usar essa pessoa para que ela seja instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Vai frutificar, vai levar outras pessoas a conhecerem o reino de Deus. Diante dessa reflexão, meu irmão, minha irmã, o que fica para nós hoje? Para nós meditarmos e refletirmos com transparência, com sinceridade sobre nós. Qual é a terra do nosso coração? Qual é a terra do meu e do seu coração? Jesus com certeza semeou, o bom semeador, semeou essa palavra em nós. Como nós acolhemos essa palavra? Se nós chegarmos à conclusão que o nosso terreno ainda não é essa terra boa, que nós possamos, através da oração, através da busca do Senhor, através da vivência dos sacramentos, fertilizar e adubar esse terreno, para que ele se transforme em uma terra boa.
que produza frutos 100, 60 ou 30 por um. Essa é a mensagem de Deus para hoje, que nós possamos acolher com alegria e procurar viver sempre esses ensinamentos de Deus. Um ótimo domingo para você, para toda a tua família. Deus abençoe você.